Meus amigos e amigas, eu quero continuar a conversa que estamos tendo aqui com o Padre Paulo Ricardo sobre um assunto muito importante, porque ele é muito amplo, a questão da ideologia de gênero. Resumindo, o que quer dizer, para quem não sabe, o que é essa ideologia de gênero? É uma tentativa de querer impor às pessoas, à sociedade, às famílias, de que não existe sexo. Você não nasce homem e nem nasce mulher. Você nasce criança. E aí você, com a sua idade, com o tempo, você vai escolher se você quer ser homem ou quer ser mulher. A identidade de gênero você não nasce com o sexo definido. Você pode amanhã escolher ser bissexual, transexual, homossexual masculino, homossexual feminino, bissexual, enfim. Mas, Paulo, eu começo perguntando o seguinte: como é que pode Deus tendo feito o homem e a mulher tão diferente por dentro e por fora, no corpo e na alma, na psique, né, na psicologia, como é que pode, de onde é que vem esta força, essa justificativa para querer dizer, isso tem que ter razões muito profundas, porque eu acho que só um movimento revolucionário pode impor isso, porque a lógica, pela lógica, não impõe. Onde é que vem isso? Não, veja, o que a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte, que a ideologia de gênero, ela se propôs uma tarefa impossível. É estrategicamente impossível, eles nunca, jamais irão conseguir vencer e colocar isso na humanidade. Mas fazem um barulho danado. Né? Fazem um barulho e causam um prejuízo enorme, né? Para as famílias, para as almas, para as pessoas concretas, né? Que se perdem nisso tudo. Então, não estou dizendo que não vai ter estrago, estou dizendo o seguinte, que historicamente falando, né? Daqui a 100, 200 anos, nós vamos ver que eles perderam. Por quê? Porque eles estão se propondo uma coisa impossível. É como, por exemplo, a entrada de Napoleão na Rússia. Uhum. Ou seja, vamos supor que o Napoleão, né, conseguisse, né, com suas batalhas, ele tinha um bom exército, entrar na Rússia e tomar contra a Rússia. Mas depois, escuta, a Rússia é daquele tamanho. Como que os franceses iam conseguir controlar a Rússia e fazer com que todo russo quisesse ser francês? É impossível. Ou seja, eles se propuseram uma coisa impossível. Não conseguiram nem vencer. Né? O inverno não deixou. O inverno não deixou. O general inverno venceu o general Napoleão. Exato. Mas é a mesma coisa a ideologia de gênero. Ou seja, não existe ideologia no mundo que consiga tirar do ser humano essa verdade que está inscrita no ser dele. No cromossomo. Que Deus nos criou homem e mulher e fez um para o outro. Né? Agora, isto que ele se propõe é impossível. Mas por que é que eles fazem isso? O que é que está por trás disso? O que está por trás disso é uma revolta espiritual contra o Criador. Ou seja, a coisa é gnóstica. Não é? Ou seja, se você for olhar na gnose antiga, existe uma revolta contra o Deus Criador. Os gnósticos eles acreditavam em dois deuses. Né? Um Deus bom e o Deus mau que fez a matéria, que fez a criação material. Então, a ideia dos gnósticos básica é a seguinte, que o mundo está mal feito, mal construído, foi feito por um Deus errado. E que nós precisamos... Um Deus mau, né? Exato. E nós precisamos agora reformular a coisa. Isto, com o passar dos séculos, foi secularizado, se tirou o discurso de Deus. Mas continuou o ódio contra a estrutura da criação, a estrutura do ser, né? Ou seja, aquilo que é a lei natural. O que se quer realmente obter com a ideologia de gênero é quebrar nas pessoas, na cabeça das pessoas, a ideia de lei natural. Ou seja, de que existe um limite na natureza das coisas. Né? Que na natureza das coisas existe um limite e diz, não, isso daqui não pode, porque o ser do ser humano não aceita isso. Isso é destruidor. Né? E essa é a ideia básica daquilo que é a moral. O que é a moral? Né? A moral não é um tabu ou uma série de proibições que foram feitas a esmo. Não. Moral é o quê? É o fato de você estudar o ser humano real e concreto e ver que existem coisas que tornam o ser humano mais humano e coisas que
torna o ser humano menos humano, mais animal, mais bruto, mais irracional, mais violento, mais destruidor e autodestruidor, né? Existe algo que realiza o projeto do ser humano e algo que desmonta o projeto do ser humano. Ora, a ideologia de gênero, né, ela parte de uma ideia de que não tem projeto, né? Não tem lei nenhuma. É como se você fosse ao médico, o médico dissesse assim, não tem mais veneno. Acabou. Isso aí é um conceito antiquado. Agora, basta a gente chegar e dizer que o veneno não mata, que ele vai parar de matar. Né? Só que isso não existe. A gente sabe que existe uma verdade objetiva no corpo humano. Claro. Ora, se existe uma verdade objetiva na medicina, por que não existe uma verdade objetiva na moral? Por que só a moral é a única realidade que não tem uma verdade inscrita nela? Nós é que vamos decretar. Não, eu decreto que isso faz bem. Então pronto, se eu decretei que faz bem, agora faz bem. Mas É a tal ditadura do relativismo que o Papa Bento XVI tanto evidenciou, né? Que não foi uma estrela nesse ponto aí, né? A gente pode até conversar sobre isso uma outra hora, padre. Mas eu queria, Padre Paulo, voltar um pouquinho lá na raiz da ideologia de gênero e ver o seguinte: como é que pode, se em cada célula sexual da pessoa tem lá um cromossomo que define o sexo, ou é XX, mulher, ou é XY, homem. Não tem um XZ, não tem um XH sexual. É só dois. Como é que pode uma ideologia querer se voltar contra a ciência? Falam tanto de ciência, que a ciência é o Deus moderno. No entanto, voltam contra a ciência, né? E segundo, uma coisa antinatural, que nós já comentamos aqui. Agora, o que isso me leva a pensar? Há realmente por baixo uma força muito forte para querer colocar um absurdo. É como se eu quisesse dizer para o senhor, Padre Paulo, o senhor é negro. Não, mas eu sou branca, mas para mim, entendeu? Quer dizer, uma coisa assim, evidente. Sim. Agora, a gente sabe que isso vem de uma raiz lá do marxismo, né? Sim. Veja, é uma realidade que começou, digamos assim, estruturalmente no marxismo, na década de 70, né? Pessoas que trabalhavam para as fundações começaram a se despertar para isso, né? E finalmente, na década de 90, a coisa triunfou a tal ponto que a Fundação Ford resolveu fechar todos os seus escritórios que lidavam com outras coisas e agora eles só vão lidar com essas questões de gênero. Ou seja, nós temos a maior fundação do mundo, agora só quer saber de promover, né, essa questão da ideologia de gênero. Por quê? Porque através disso, eles viram que existe uma eficácia. Quando você tem uma sociedade que começa a não enxergar o óbvio, se você está dizendo aqui o óbvio, homem é homem, mulher é mulher. Está inscrito no ser das coisas. Quando você começa a não enxergar o óbvio, porque a ideologia de gênero argumenta assim, não, você tem sexo, você nasce com sexo, mas sexo é biologia. Nós temos que nos livrar da biologia para entender que uma coisa é o meu sexo biológico, outra coisa é o papel social que eu quero assumir. É isso que eles usam. Então, eles querem libertar as pessoas para um papel social. E agora, nós já estamos numa terceira fase da ideologia de gênero, né? Em que até mesmo o papel social que a pessoa escolhe, eles estão achando que também é absurdo. Por quê? Porque a ideia era a seguinte: existe uma prisão. O homem tem que ter o papel de homem, a mulher tem que ter o papel de mulher. Isso aprisiona as pessoas. Agora cada um escolhe o seu papel. Aí começaram a escolher o papel e eles viram que isso só multiplicava as prisões. O papel de transexual, o papel de gay, o papel de lésbica. Então só está multiplicando as prisões. Agora tem que se livrar disso. Acabar com tudo. E é o seguinte: o sujeito não precisa mais nem ser gay, nem ser hétero. Ele tem que ser, né, livre de tudo. Ele não tem mais papel social, né? Ele pode querer ser hétero, bi, trans, o que quiser, no dia que ele quiser, do jeito que quiser, com uma versatilidade incrível. Então, na realidade, toda esta fase que nós estamos passando aqui no Brasil, de defesa das minorias,
né, LGBT com pena limitada, isso daí, dentro do projeto total deles, é só uma fase, porque esse negócio de LGBT é para ser descartado e jogado no lixo, para os próprios ideólogos, porque nós temos que chegar, no final, a uma sociedade amorfa sexualmente, sem papéis sexuais. Que não tem. Eu quero concluir essa conversa, Padre Paulo, lembrando de uma coisa que é o seguinte. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela última vez, em 1997, que foi um encontro com as famílias no Rio de Janeiro, e houve aquele congresso teológico pastoral no Rio de Janeiro, com mais ou menos 2 mil teólogos, o Papa inclusive veio, o cardeal Lopes Trujillo, que ainda era vivo, ele era o prefeito do Pontifício Conselho da Família, ali trouxeram uma mulher, a doutora Mary Ann Glendon, que foi uma senhora que representou o Vaticano, com a comitê do Vaticano, lá naquela reunião da ONU da China sobre a mulher. Pequim. E ela fez um discurso ali impressionante. Ela disse: a ONU está a serviço da destruição da família. Eu tenho esse documento, foi a chamada Carta do Rio de Janeiro. Foi publicado. Os jornais não publicaram, mas Dom Estevão Bittencourt publicou na revista dele. Eu até coloquei no meu livro Família Santuário da Vida. Uma coisa impressionante. Esses 2 mil teólogos colocaram, né? Há uma alça de mira apontada para a vida e para a família. O objetivo é desconstruir a família através de 3 ataques. Primeiro, o ataque contra o casamento, contra a família e contra a maternidade. Aí desmonta o desmanche da família, né? Isso é muito significativo. Essa mulher dá um show com todas as letras. Ela disse que quando pegou o documento da ONU, lá com 150 páginas, documento de trabalho, ela ficou horrorizada de ver o que se falava da mulher ali, né? Bom, eu estou fazendo esse registro no final dessa conversa, que nós vamos continuar com outros assuntos com o Padre Paulo, porque é algo realmente concreto que a gente precisa saber.